Eu vos saúdo com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje tem maná do céu para as nossas vidas. Eu quero compartilhar com você a poderosa palavra do nosso Deus e juntos vamos meditar aqui no livro de Isaías, capítulo 55, no seu verso 7, que nos diz assim a palavra do Senhor: Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Irmãos, uma palavra impactante, uma palavra muito linda e tão necessária para os dias atuais. A palavra do Senhor diz aqui que o ímpio deve deixar o seu caminho. E você pode me perguntar: Juliene, que caminho é esse? Irmãos, o caminho da perversidade, o caminho da malignidade, o caminho da mentira, o caminho do engano, o caminho que nos leva a viver e a traçar uma vida de pecado, o qual é a única coisa que pode fazer a separação entre Deus e entre o homem. O pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. E é por isso que esse versículo, ele diz: deixe o ímpio o seu caminho. Muitas vezes o homem e a mulher, ele traça e ele anda por veredas que ele pensa que ele tem o poder e o domínio de reger a sua vida e de que para todas as ações que ele cometer ou que ele fizer, não haverá uma colheita. Ele pensa que ele tem o poder de fazer o que bem entender e que tudo permanecerá bem, porque ele é aquele quem comanda a sua vida. Mas a palavra de Deus, ela dá uma orientação. Deixe o ímpio o seu caminho. Abandone o caminho da perversidade. Abandone o caminho do pecado, o caminho da mentira. A palavra ainda diz mais: deixe também o homem maligno os seus pensamentos. Irmãos, nós sabemos que o homem sem Deus, ele é vazio de toda bondade, de toda misericórdia. E se no homem há algum vestígio de misericórdia, de bondade, é o próprio Deus quem ali está gerando dentro dele. Porque o homem, muitas vezes, ele age pelas situações que ele vê, por aquilo que ele observa ao seu redor, e muitas vezes a sua mente vai maquinando, vai projetando, vai pensando coisas que até aos olhos do Senhor são abomináveis. E é por isso que Isaías, aqui usado pelo Senhor, ele diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. O homem maligno, ele deve deixar os seus maus pensamentos. Ele deve procurar a se converter, como diz a palavra, a voltar o seu coração para Deus, porque só Deus pode trabalhar na natureza do homem e da mulher. Só Deus pode livrar o homem de viver uma vida de pecado e de se perder por fim nessa vida de pecado. Porque a própria palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então nós compreendemos o quê? Que uma vida seguida de caminhos
errados, de pensamentos maus, muitas vezes projetando mal contra o seu próximo, muitas vezes pensando, armando ciladas para aquele que está inocente, muitas vezes maquinando, pensando em como que eu vou enganar aquele dali, em como que eu vou passar a perna naquele dali. Irmãos, é necessário que para se alcançar o perdão de Deus, o homem se volte para Deus e se arrependa dos seus pecados. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios, no seu capítulo 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Olha o que inicia o versículo dizendo: que aquele que encobre o seu pecado, os seus erros, ele não vai prosperar. Ele não tem como crescer na vida, ele não tem como avançar. E quando eu digo aqui prosperar, que a palavra nos fala, é em todas as partes, tanto fisicamente como espiritualmente, como financeiramente. Então ele é um homem, ela é uma mulher que por encobrir o seu pecado e a sua transgressão, ele não prospera, ela não prospera. E o versículo dá continuidade dizendo: mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Então aquele que encobre o seu pecado, a sua transgressão, ele não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. É o que Isaías está dizendo ao povo, é o que essa palavra diz a mim e a você, que é necessário deixar, é necessário abandonar o pecado, é necessário abandonar uma vida dissoluta, de mentira, de engano, de falcatruas, e se voltar ao Senhor, porque o Senhor, ele terá misericórdia. E o versículo aqui em Isaías 55, ele dá continuidade dizendo: torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O Senhor é grandioso em perdoar. O Senhor está aguardando você se arrepender, você reconhecer que está errado, que tem que rever os conceitos, que tem que largar essa vida e que tem que voltar-se para o Senhor. Jesus está às portas, Jesus está voltando. A palavra do Senhor diz que terrível será o dia da sua volta para alguns, porque será um dia de muito lamento, tristeza e de arrependimento por não ter ouvido a sua palavra, seguido o seu conselho e se colocado na posição. Renuncie enquanto é tempo, minha irmã, meu irmão. Ouça agora a voz do Espírito que te chama a abandonar os erros, a viver uma nova vida, a se reconciliar com Deus, ainda que nessa terra você tenha que perder bens materiais, perder a aproximação muitas vezes de pessoas, perder o status, mas não vale de nada ter tudo nessa terra e perder o mais precioso, que é a sua salvação, que é uma eternidade para com Deus, que é o seu nome escrito no livro da vida. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor, porque o nosso Deus é grandioso em perdoar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.